Olá, aqui é a professora Samara. Vamos para mais um vídeo da disciplina de instalações hidráulico-prediais, em que trataremos do assunto sistema elevatório. Então, o sistema elevatório é um sistema de bombeamento que utiliza bombas, para levar a água de um reservatório inferior até um reservatório superior. Quando esse sistema elevatório é necessário? Quando a pressão na rede pública não é suficiente para alimentar diretamente o reservatório superior, como por exemplo, em edificações com 3 ou mais pavimentos, teoricamente acima de 9 metros de altura, a partir do nível da rua. Bom, como a gente vê na disciplina de sistemas de água de abastecimento, a pressão mínima recomendada por norma na rede de distribuição, na rede pública, é de 10 metros de coluna d'água. Então, tendo essa pressão na rua, a água pode, teoricamente, elevar até quase 10 metros. Porque temos que considerar as perdas de carga que ocorrem, desde a ligação lá com a rede pública, do ramal predial com a rede pública, até o reservatório da edificação. As instalações elevatórias devem possuir no mínimo 2 unidades de elevação de pressão independentes, ou seja, 2 conjuntos motor-bomba, com vistas a garantir o abastecimento de água no caso de falha de uma das unidades, alguma falha elétrica, alguma falha mecânica, que necessite manutenção. E normalmente o bombeamento da água nas edificações é feito por meio de bombas centrífugas, acionadas por motores elétricos. Então, as bombas centrífugas são as mais utilizadas, como vocês já devem ter visto em hidráulica. Aqui temos um esquema geral de um sistema elevatório, uma vista em planta e também em corte. Temos a presença aqui de 2 conjuntos elevatórios independentes, então 2 conjuntos motor-bomba. Temos um reservatório inferior e essas bombas levam água para o reservatório superior, que contém 2 câmaras interligadas, são vasos comunicantes. Uma coisa que não está mostrada aqui, mas que é muito importante, é o comando automático. Geralmente automático de boia, aquelas chaves boia, que deve ter uma no reservatório superior, em uma das câmaras, e outra no reservatório inferior. Para que servirão essas boias? Elas que vão dizer quando as bombas devem ser acionadas e quando elas devem parar. Então, no reservatório superior, ela vai estar posicionada, na parte superior, e você controla, qual é o nível mínimo que você deseja de água nesse reservatório. Então, essa boia, ela vai, conforme o nível do reservatório vai baixando, essa boia vai descendo e vai chegar num ponto, nesse nível, que ela vai mandar um sinal elétrico para a bomba. Opa, baixou aqui o nível, é hora de acionar a bomba. Então, manda o sinal, a bomba vai acionar, vai recalcar a água, até esse nível de água no reservatório se elevar, até o nível máximo. Então, a boia vai virar, vai dizer para a bomba, vai mandar outro sinal, encheu o reservatório, pode desligar. E a bomba desliga. E para que vai servir a boia no reservatório inferior? Vai servir para indicar o nível mínimo do reservatório. Por quê? Porque a gente não pode deixar entrar ar nessa tubulação de sucção. Se entrar ar aqui, tem que encher essa tubulação de novo, tem todo um problema, tem que fazer a escorva. Então, aqui sempre tem que estar essa válvula de pé com crivo aqui, na extremidade da sucção, sempre com água, não pode deixar entrar ar. Então, esse nível do reservatório inferior não pode baixar muito. Mas está faltando água no reservatório lá em cima. Então, a boia vai pedir para a bomba ligar, mas aqui embaixo a outra vai dizer, não pode acionar porque aqui está o nível mínimo. Então, essa boia inferior impede que a bomba acione para não comprometer esse funcionamento, em caso de falta de água.
Então, tem que ter esse comando automático, né, por boia ou automático de nível, e também tem que ter, né, condições de fazer a operação manualmente em caso, né, de problema com esses sistemas automáticos. Tá? Em caso de manutenção, você consegue acionar também essas bombas manualmente. Quanto ao dimensionamento do sistema elevatório, né, nas instalações prediais, não é nada muito diferente do que vocês já viram, estudaram em hidráulica. Então, a gente faz aqui na disciplina, basicamente, assim, uma revisão, mas um pouco mais aplicada aos sistemas prediais. Então, vocês já aprenderam hidráulica, como calcula o diâmetro da tubulação de recalque, diâmetro da tubulação de sucção, como encontra a potência das bombas, né? Vocês sabem que é necessário conhecer a vazão de projeto, altura manométrica também, e a partir disso, né, é que a gente consegue fazer o dimensionamento, né, de todo o sistema. Bom, então vamos lá. Primeiro, como calcular a vazão de projeto? Na aula passada, sobre sistema de reservação, nós já vimos como estimar, como calcular o consumo diário de uma edificação. Isso depende das características da edificação. Então, tem tabelas na literatura, né, que nos permitem fazer essa estimativa. Vocês até já fizeram um exercício, né, para praticar um pouco isso. Então, conhecendo o consumo diário em metros cúbicos, tendo o volume diário, né, se a gente dividir esse volume pelo tempo desejado de funcionamento da bomba, nós podemos obter uma vazão, que geralmente é dada em metros cúbicos por hora. Então, se divide esse volume em metros cúbicos pelo tempo de funcionamento da bomba em horas. Então, qual que é a recomendação? Uma adoção de períodos de funcionamento da bomba de 4 horas de funcionamento para prédios e escritórios, 5 horas de funcionamento para prédios de apartamentos, 6 horas de funcionamento para hospitais e hotéis. Para outros tipos de prédios, aí tem que verificar na literatura qual seria a recomendação, mas gira em torno disso aqui, 4, 5, 6 horas. E a altura manométrica, como é que nós obtemos? Da mesma forma como vocês viram em hidráulica. A hidráulica não muda, né? Então, a altura manométrica total vai ser igual à altura geométrica total, que é igual à altura geométrica da sucção mais a altura geométrica do recalque, mais as perdas de carga. E importante, para assegurar eventuais desgastes da bomba e ou incrustamento da tubulação, a gente costuma acrescentar nos sistemas prediais uma taxa de segurança de 5 a 10% no valor da altura manométrica total. Contendo então vazão e altura manométrica, a gente consegue encontrar a potência necessária para o conjunto motor-bomba, né? Encontrar a bomba mais adequada para atender aquele sistema elevatório. Só que antes disso, antes de calcular a altura manométrica, o cálculo da altura manométrica necessita do conhecimento das perdas de carga. E para conhecer as perdas de carga, a gente tem que conhecer todo esse sistema elevatório. Qual terá que ser o diâmetro da tubulação de recalque, o diâmetro da tubulação de sucção, né? A partir desses diâmetros é que a gente consegue calcular perda de carga. Então, logo no início do dimensionamento, a gente tem que calcular qual deve ser o diâmetro da tubulação de recalque. Depois, o diâmetro da tubulação de sucção vai depender do diâmetro dessa tubulação de recalque. Bom, então, para o cálculo do diâmetro da tubulação de recalque, utiliza-se a fórmula de Forchheimer, em que o diâmetro de recalque é igual a 1,3 vezes raiz da vazão, aqui em metros cúbicos por segundo, vezes a raiz quarta de x, que são as horas de funcionamento da bomba em 24 horas. E também temos o ábaco de Forchheimer, que é proveniente dessa mesma fórmula.
Então, ele também pode ser utilizado para o dimensionamento da tubulação de recalque e tem um uso mais prático, simplifica muito nossa vida no dimensionamento. Então, nesse ábaco, nós temos no eixo horizontal as horas de funcionamento diário da bomba e no eixo vertical a vazão, em metros cúbicos por hora e em litros por segundo. E essas linhas que descem correspondem ao diâmetro necessário em milímetros. Então, basta fazer o cruzamento das horas de funcionamento com a vazão e encontrar o diâmetro. Depois, num exemplo, vai ficar mais claro isso. Tendo o diâmetro da tubulação de recalque, então se faz a determinação do diâmetro da tubulação de sucção. Então, adota-se uma bitola comercial imediatamente superior à bitola da tubulação de recalque. Então, da mesma forma como vocês aprenderam hidráulica. Aí, então, conhecendo os diâmetros e a vazão, se calcula as perdas de carga no sistema elevatório e aí, então, se pode determinar a altura manométrica. E, tendo a altura manométrica e a vazão, se pode calcular a potência do conjunto motor-bomba. Então, o conjunto elevatório, motor-bomba, deverá vencer a diferença de nível entre dois pontos, que é a altura geométrica, mais as perdas de carga em todo o percurso. Então, temos aqui uma formulinha, que vocês viram também em hidráulica, em que se obtém a potência em CV, que é igual ao peso específico do fluido, né? Para a água nós temos 1000 kg/força por metro cúbico, vezes a vazão de recalque, metros cúbicos por segundo, vezes a altura manométrica, dividido por 75, né? Só é uma conversão de unidades aqui, vezes o rendimento desse conjunto motor-bomba. Então, no dimensionamento, é importante calcular a potência por essa fórmula, para ter uma ideia, né, inicial dessa potência necessária, mas deve-se entrar com a altura manométrica e a vazão nas tabelas de seleção de bombas, né, fornecidas nos catálogos de fabricantes das bombas e também nas curvas das bombas fornecidas por esses fabricantes. Tá? Então, cruzar a vazão com a altura manométrica e aí sim encontrar o ponto de operação dessa bomba, tá? Para verificar qual, então, é o melhor modelo de bomba para atender a determinada situação. Então, vamos para um exemplo de dimensionamento. Dimensionar o conjunto elevatório representado na figura ao lado. Foram dados o consumo diário, 35 metros cúbicos, o tempo de funcionamento da bomba, de 5 horas, que é um valor, então, adotado, com base na vazão mínima estabelecida na prática, ou seja, 20% do consumo diário. Então, nós temos aqui um reservatório inferior, temos dois conjuntos motor-bomba independentes, então vejam que tem registros, né? Quando uma está funcionando, a outra está parada, né? Está mostrando as alturas, né? Os comprimentos dessas tubulações. Então, aqui temos tubulação de sucção, temos válvula de pé com crivo, os registros, aqui temos T, tubulação de recalque, né, das duas bombas. Temos também registros, temos aqui uma válvula de retenção. E então essa água é recalcada até um reservatório superior. Vamos para a solução. Primeiro temos que encontrar a vazão necessária, a vazão que essa bomba deverá recalcar, que é dada por consumo diário dividido pelo tempo de funcionamento da bomba em horas, que é adotado. Então, foi dado o consumo diário de 35 metros cúbicos e o tempo de funcionamento da bomba de 5 horas. Então, aqui nós obtemos 0,00194 metros cúbicos por segundo, que é igual a 1,94 litros por segundo. Tendo essa vazão, nós podemos determinar os diâmetros de recalque e também de sucção, utilizando a fórmula de Forchheimer, que seria o primeiro processo. Depois eu vou mostrar também como é que a gente encontra esses diâmetros a partir do ábaco de Forchheimer. Então, pela fórmula, nós temos que o diâmetro de recalque é igual a 1,3 vezes a raiz quadrada da vazão, em metros cúbicos por segundo,
vezes a raiz quarta de x. Então, a gente tem que dividir aqui o número de horas de funcionamento dessa bomba por 24. Substituindo, então, os valores, nós obtemos 0,039 metros, ou 39 milímetros para o diâmetro de recalque. Aí, então, nós temos que adotar o diâmetro comercial imediatamente superior, que corresponde a um diâmetro de 40 milímetros. Então, esse deverá ser o diâmetro de recalque. E, consequentemente, então, o diâmetro de sucção será uma bitola comercial imediatamente acima, ou seja, o diâmetro de sucção será igual a 50 milímetros. E agora vamos ver como podemos obter os diâmetros de recalque e sucção apenas utilizando o ábaco de Forchheim. Então vejam que nós temos as horas de funcionamento diário da bomba, foi dado no problema, 5 horas, e temos a vazão, 1,94 litros por segundo, seria mais ou menos aqui, um ponto, ou 7 metros cúbicos por hora. Então, é mais fácil eu olhar aqui, né? Então, eu venho, né, a partir desse ponto, eu sigo essa reta e eu vejo que encontra aqui com a linha dos 5, de 5 horas de funcionamento, mais ou menos aqui. Então, ou seja, nós temos um ponto entre as linhas inclinadas que correspondem aos diâmetros de 40 e 50 milímetros. Portanto, o diâmetro de recalque deverá ser de 40 milímetros e o diâmetro de sucção 50 milímetros. Então, chegamos no mesmo resultado que utilizando a fórmula. Bom, agora que temos a vazão e temos também os diâmetros de sucção e recalque, nós podemos encontrar a altura manométrica. Faremos isso em duas partes. Primeiro, faremos a determinação da altura manométrica de sucção e depois a altura manométrica de recalque. Então, cálculo da altura manométrica de sucção. A altura manométrica na sucção vai ser igual à altura geométrica de sucção, mais a perda de carga que ocorre na sucção. A altura geométrica de sucção, então, vai ser igual a 2 metros. Por que 2 metros? Porque eu tenho que considerar o reservatório inferior na pior condição, quando ele está praticamente vazio. Então, aqui vamos considerar 2 metros, porém a gente sabe, né, que ele não pode esvaziar até bem o fundo, né? Que não pode entrar ar dentro da tubulação de sucção. Então, aqui tem uma válvula de pé com crivo. Então, não vai ser exatamente o fundo, né? Mas, para efeito de cálculo, nós podemos adotar esses 2 metros. E a perda de carga na sucção, nós podemos calcular a partir do método dos comprimentos equivalentes, que vocês aprenderam em hidráulica, né? Então, nós temos que a perda de carga na sucção vai ser igual ao J na sucção, perda de carga unitária em metro por metro, vezes o comprimento total da sucção. O que seria esse comprimento total na sucção? O comprimento real dessa tubulação, mais o comprimento equivalente às perdas de carga. Então, eu não trouxe aqui, trouxe apenas o resultado. Vocês podem consultar nas tabelas de hidráulica, né, que trazem os comprimentos equivalentes. Então, nós temos aqui, nessa tubulação de sucção, nós temos válvula de pé com crivo, né, que o comprimento equivalente é 18,3 metros. Temos uma curva de raio longo, em que o comprimento equivalente é de 1,2. Temos 2 registros de gaveta, cada um é 0,7, então totaliza aqui 1,4. E temos 2 T's de saída lateral, cada um corresponde a 7,3. Então, temos um total de 14,6 metros. Tá? Onde estão esses T's? Estão aqui, ó. Como essas bombas elas operam independentes, então quando uma estiver trabalhando, a outra está parada. É uma bomba reserva, né? Então vejam, se essa bomba aqui da frente estiver funcionando, esses registros aqui da outra bomba estarão fechados. Porém, a água ela pode circular para cá, nesse trecho aqui. Tá? Então, por isso nós temos que considerar esses 2 T's. E aí, então, nós obtemos o comprimento total na sucção,
L real mais L equivalente. O comprimento real será de 6,3 metros, ou seja, 2 metros daqui mais 2,5 mais 0,9 e mais 0,9, que é esse trecho aqui. 6,3, então, mais os comprimentos equivalentes. Então, somo tudo isso aqui da tabelinha. Então, temos um comprimento total na sucção de 41,8 metros. E aí, para a obtenção de J, da perda de carga unitária na sucção, nós utilizamos os ábacos, esses ábacos desse nome estranho. Então, tem um ábaco para cada material, para cada tipo de tubulação. Então, esse que eu trouxe aqui é o ábaco utilizado para tubulações de ferro galvanizado. Se o material for outro, vai ser outro ábaco. Aí vocês têm que ver na literatura, nos livros. Eu estou utilizando aqui, esse ábaco é o do livro do Melo Azevedo Neto. Se vocês forem ver no livro do Carvalho Júnior, que está disponível no site da biblioteca, ele está um pouquinho diferente. Se vocês forem obter o valor de J pelo ábaco que está lá no Carvalho Júnior, pode dar um pouquinho diferente do que eu vou fazer nesse exemplo aqui. Tá? Então, saibam que esses valores podem dar um pouquinho diferentes, dependendo da fonte de onde vocês estão utilizando esses ábacos, tá bom? Bom, então, como que a gente utiliza esse ábaco? Bom, nós temos 4 linhas verticais. Uma para J, perda de carga unitária, em metro por metro. Outra para velocidade, outra para vazão, litros por segundo. E outra para o diâmetro, em milímetros. Bom, nós estamos tentando obter aqui o J para a sucção. Então, para a sucção, nós já conhecemos o diâmetro, né? Que é 50 milímetros. Então, eu conheço um ponto aqui e eu também conheço a vazão, né? 1,94 litros por segundo. Então, a gente pode marcar esses 2 pontos. Tá? A partir do momento que eu conheço 2 desses pontos, eu consigo traçar uma reta e descobrir as outras informações. No caso aqui, velocidade e o J. O que me interessa agora, nesse momento, é a obtenção do J. Então, eu venho aqui, traço uma linha passando por esses pontos, o diâmetro e a vazão de 1,94, e obtenho aqui o J de aproximadamente aqui, de 0,032, mais ou menos. Você tem que ter cuidado em olhar aqui embaixo, ó, porque aqui está mostrando 3, né? Só que, ó, o 3 é uma sequência aqui após o 0,01. Então, aqui eu tenho 0,02, aqui 0,03. Então, onde corta aqui é aproximadamente 0,032 é o valor que eu vou utilizar para J. Colocando unidade, metro por metro. Então, eu posso obter a perda de carga na sucção. Basta eu multiplicar esse J, perda de carga unitária, pelo comprimento total na sucção, real mais equivalente que eu encontrei no passo anterior. Então, multiplico 0,032 por 41,8 metros. E então, a perda de carga na sucção é de 1,34 metros. Então, assim, eu posso determinar também a altura manométrica na sucção, somando essa perda de carga na sucção mais a altura geométrica de sucção. A altura geométrica é de 2 metros, né? Então, mais esses 1,34 metros de perda de carga, resulta numa altura manométrica de sucção de 3,34 metros. Agora que eu já tenho a altura manométrica de sucção, eu vou para o cálculo da altura manométrica de recalque e depois, no final, eu somo essas duas alturas manométricas. Então, vamos seguir basicamente os mesmos passos. Altura manométrica de recalque é igual à altura geométrica de recalque mais a perda de carga no recalque. A altura geométrica no recalque será de 12,3 metros. Então, vamos ver na figura. Temos aqui 10 metros mais 2,3. 12,3 metros.
Para o cálculo da perda de carga, vamos utilizar novamente o método dos comprimentos equivalentes. Então, a perda de carga no recalque será a perda de carga unitária no recalque vezes o comprimento total do recalque, comprimento real mais equivalente. Já tenho aqui uma tabelinha também, com os valores correspondentes dos comprimentos equivalentes. Vocês podem verificar isso nos livros de hidráulica, né? Então, quais são as singularidades que nós temos aqui? Vamos olhar a figura. 2 registros de gaveta, né? Onde que estão eles? Tem uma aqui e outro aqui. Lembrando que essas bombas, elas são independentes. Quando uma está ligada, a outra não está. Então, aqui está passando sempre por 2 registros e não 3, tá? Então, isso aqui é a tubulação de recalque. Então, digamos que essa bomba aqui de trás esteja funcionando. Então, temos um registro de gaveta aqui e outro aqui. Uma válvula de retenção leve, que está aqui, tem um comprimento equivalente de 4,9 metros, né? Temos 2 curvas de raio longo. Onde estão essas curvas? Uma está aqui e a outra está aqui. Um T saída lateral, que é esse T aqui. E uma saída de tubulação, 1,4 metros. Então, são essas as singularidades que levam, né, a perdas de carga localizadas. Somando tudo isso aqui, então, comprimento total, L real mais L equivalente, temos de comprimento real 15,30 metros, né, que vai ser o quê? Esses 12,30 mais 2 mais 1, né, tem mais esse pedacinho aqui, que é igual, né, nos dois lados, 15,30, mais todos esses comprimentos equivalentes que estão aqui nessa tabelinha. Então, resulta num comprimento total de recalque de 28,4 metros. E para a obtenção da perda de carga unitária no recalque, vamos novamente utilizar o ABA. Nós temos a vazão, que é 1,94 litros por segundo, e o diâmetro de recalque é de 40 milímetros, né, que nós calculamos anteriormente. Então, vou marcar um outro pontinho aqui. Tenho esse ponto e esse ponto. Tendo esses 2 pontos, eu posso traçar uma reta e encontrar o valor de J. Então, tracei aqui a reta e eu vejo que o J é aproximadamente 0,1 metro por metro. Então, a perda de carga no recalque vai ser esse valor de 0,1 vezes o comprimento total no recalque encontrado anteriormente, de 28,4 metros, que resulta em 2,84 metros de perda de carga no recalque. Então, a partir daqui eu posso calcular a altura manométrica no recalque, que será igual à altura geométrica no recalque mais a perda de carga no recalque. Portanto, 12,3 metros mais 2,84 metros, 15,14 metros de altura manométrica no recalque. E aí, então, eu posso calcular a altura manométrica total. A altura manométrica total vai ser a soma da altura manométrica de sucção mais a altura manométrica de recalque que nós encontramos. Então, nós temos aqui na sucção 3,34 metros e no recalque 15,14 metros, que resulta em 18,48 metros de altura manométrica total. Aí, então, conhecendo a altura manométrica, nós já conhecíamos a vazão, nós podemos fazer um pré-dimensionamento da bomba, encontrar sua potência a partir daquela fórmula. Potência igual ao peso específico, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75 vezes o rendimento do conjunto motor-bomba. Então, aqui nós chegamos a uma potência de 0,8 CV. Então, esse é um pré-dimensionamento. Para concluir esse dimensionamento e indicar a bomba mais adequada, o ideal é fazer uma consulta aos sites de fabricantes de bombas e verificar as curvas. Então, aqui eu trouxe uma, do site da Schneider. Essa aqui é uma bomba centrífuga monoestágio que é indicada para residências e abastecimento predial.
Então, vocês podem também fazer a consulta nesse link e vocês vão ver que tem várias curvas. Então, esse modelo que eu selecionei é o BC921C. Tá? Então, eu vou olhar aqui, vou entrar com a vazão em metros cúbicos por hora. Nós temos 7 metros cúbicos por hora e a altura manométrica de 18,48. Eu vou ver aqui que possivelmente essa bomba de 3/4 CV vai atender à minha necessidade, né? Ou seja, 0,75 CV. Então, um pouquinho abaixo aqui do que eu obtive pela fórmula. E nós também temos as tabelas de seleção disponibilizadas pelos fabricantes das bombas. Então, aqui eu trouxe uma, que também é da Schneider. Depois vocês podem fazer uma consulta em outros fornecedores de bombas também, para ver como que são essas curvas, como são essas tabelas de seleção. E a partir da tabela de seleção é bastante simples fazer a seleção da bomba, né, conforme a necessidade. Então, nós temos aqui a altura manométrica e temos a vazão em metros cúbicos por hora. E temos diferentes modelos. Então, nós temos aqui, ó, altura manométrica de 18 MCA, um pouquinho mais que 18, e uma vazão de 7 metros cúbicos por hora. Não tenho exatamente 7 metros cúbicos por hora, mas tenho o imediatamente superior, que é 7,5. Então, quando a gente não encontra na tabela de seleção exatamente os valores que necessitamos, nós temos que adotar os valores imediatamente superiores. Então, eu vejo que aqui a bomba do modelo BC92, com potência de 3/4 CV, conseguirá atender a minha necessidade. Então, aqui eu já posso fazer a indicação do modelo de bomba que deve ser utilizado. E assim concluímos nosso dimensionamento. Por hoje era isso, então. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Um bom estudo e até mais!